Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. E o versículo é o 14. Êxodo 3, 14. Diz assim a palavra de Deus: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Esse texto nos fala quando Deus se revelou a Moisés, e dando a Moisés a missão de tirar o povo do Egito. Mas o povo lá no Egito tinha muitos deuses, entre aspas. E entre aquela confusão de muitos deuses, Moisés perguntou: mas como eu vou chegar para esse povo e dizer que o Senhor me enviou a eles? Qual é o seu nome para que eu possa dizer? O Senhor disse para Moisés: diga apenas que eu sou. Eu sou o que sou. E a gente começa a olhar para dentro de nós e percebemos que a gente nem sempre é o que é, né? Há tempos atrás nós tínhamos um pensamento, nós tínhamos uma estrutura, tínhamos um estado físico. Hoje está totalmente diferente. E hoje somos diferentes de ontem, e amanhã certamente seremos diferentes de hoje. Então nós somos movidos por experiência, muitas vezes nós mudamos, e inclusive a nossa estrutura física muda muitas coisas. Alguém disse uma certa vez que até mesmo nossos órgãos, eles são trocados à medida que as células se reproduzem. Nossos tecidos vão se renovando. Então nós não podemos dizer que somos o que somos, porque nós mudamos também. Mas a maioria de nós, eu quero entrar com você aqui. A maioria de nós temos uma história. Eu quero falar sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus. A maioria de nós temos uma história. O nosso começo, o nosso meio e até mesmo o nosso fim. O que nós começamos a fazer, aquilo que nós concluímos e aquilo que a gente não conseguiu fazer. Então, de certa forma, todos nós temos uma história. Uma vez um pastor em Belo Horizonte disse para mim assim: pastor, todas as pessoas que vêm para Deus, todas as pessoas que vêm para Jesus, eles vêm com uma história. Eles passaram por um processo, tiveram as suas experiências. É por isso que eles estão aqui. Ninguém chega até Jesus sem uma história. Eu creio que é verdade. O que vivemos hoje, por melhor ou pior que possa ser, ainda não é a plenitude daquilo que está preparado para nós em Deus. Porém, existem umas trilhas ou uns degraus que precisamos escalar. São esses processos que vai nos conduzir àquilo que Deus tem preparado para nós. Nós vivemos numa escala, nós subimos uns degraus, nós andamos e nessas caminhadas nós temos as nossas experiências e nisso vamos nos aproximando ao propósito. Algumas coisas que na nossa vida não deram certo, é porque Deus está nos levando para algum propósito. Então Deus sabe, Deus está trabalhando. Por quê? Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes nós queremos, mas o melhor é o que vem dEle, e Ele sempre prepara. Interessante que nós entendemos que Deus sempre, é a minha experiência, gente, é a minha experiência, Deus sempre deixa o melhor para depois. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de algum momento e alguma decisão que você tomou, ou de uma causa que você abraçou e de repente aquilo não deu certo, zerou tudo. Mas lá na frente você passou por um processo, e nesse processo você foi crescendo, você foi se reinventando, você foi progredindo, e de repente surgiu um novo projeto. E você percebe que esse projeto, esse momento que você está vivendo hoje, você percebe que está sendo melhor do que o que passou anteriormente. Então todos nós temos uma história. Então entendemos que Deus sempre tem o melhor para nós. Baseado nesse tema, nessa tese, eu quero falar com vocês sobre a primeira personagem, Noemi. Noemi, está em Juízes capítulo 1. Você pode ler depois, ou capítulo 1, Juízes 1, de 1 a 5. Essa parte de 1 a 5 conta a Noemi com um projeto de sair com a sua família, ir para uma cidade distante. E lá ela foi com seu esposo, foi com seus 2 filhos. E eles foram para a terra de Moabe.
sonhando com uma vida melhor, viver uma vida menos sofredora. As coisas em Jerusalém e Israel não estavam muito bem, as coisas em Belém não estavam muito bem. Então ela teve que tomar essa iniciativa de ir junto com seu esposo, e foram para lá. Ela, seu esposo, seus 2 filhos. Lá os filhos casaram. Mas só com o passar do tempo, o sofrimento chegou, e aí o seu esposo morreu. Passou-se alguns tempos, os 2 filhos também morreram. E tudo que ela tinha planejado para ela viver naquela terra não deu certo. E tudo foi a zero. Não deu certo. Esse foi o tempo de Noemi, com os seus projetos, com os planos. Porém Deus tinha um plano melhor. O que Deus queria fazer na vida de Noemi, Ele começou a fazer depois. Primeiro Ele deixou Noemi viver o projeto dela, mas depois Ele foi e começou a trazer à existência o projeto que Ele tinha para Noemi. Veja lá, você pode observar no capítulo 4, eu quero que você leia Juízes 4, de 14 a 17. Veja só que alguém que depois que foi à falência, todos os seus projetos não deram em nada. Ela só voltou com a Ruth porque Ruth a amava. Tudo que ela tinha perdeu, ficou lá. O projeto dela não deu certo, mas Deus tinha um projeto melhor para Noemi. Amém? Por isso que eu digo, Deus tem sempre o melhor depois. Essa mulher, ela viu todos os seus sonhos ir embora. Seu esposo, Ruth. Perdão, irmãos. É um livro tão coladinho, mas é Ruth capítulo 1, de 1 a 5, e depois Ruth capítulo 4, versículo 14. Nos perdoe aí, a correria da gente faz essa coisa acontecer. Mas veja só, no capítulo 4, até eu anotei errado, viu gente? No capítulo 4, no versículo 14, veja o que aconteceu com Noemi. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Verso 16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Uma história que tinha tudo para dar errado, mas o melhor, a história, o plano que Deus tinha, veio depois. É por isso que a gente tem que entender que nem sempre o que não deu certo hoje ou não deu certo ontem não vai definir o que vai ser amanhã. Entenda que o melhor de Deus sempre vem depois. Amém? Sempre vem depois. A situação de Noemi era uma, mas o melhor estava preparado para ela lá na frente. Ela não sabia, mas Deus tinha preparado para ela um futuro melhor. Se você ler a história de Noemi, você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Ok? Agora eu quero levar você também a pensar na vida de José. É outro texto conhecido, outro personagem muito conhecido por todos nós. José, ele foi invejado e traído pelos seus irmãos. Eles o jogaram numa cisterna abandonada, depois o venderam como escravo para o Egito. Lá ele foi jogado injustamente numa prisão. Essa foi a primeira fase da vida de José. Muito sofrimento, muitas provações, muita dificuldade. Você pode ler isso lá em Gênesis 37, do 10 até o 11. Você vai ver que o sofrimento desse moço, tudo por causa de um sonho que ele tinha e compartilhou esse sonho com alguém. E esse alguém, não entendendo, se invejou e criou uma situação difícil para ele. Mas a história de José não terminou no poço, não terminou na cadeia, não terminou na escravidão. A história dele foi bem diferente. Deus muda a sua história. O melhor de Deus veio para José depois da escravidão, depois da prisão, de toda essa experiência, veio o melhor de Deus para a vida dele. Deus levantou José como governador daquela nação e passou a administrar as coisas de Faraó, cuidar do seu pai e dos próprios irmãos. Deus lhe deu 2 filhos. A um deu o nome José
A um José deu o nome de Manassés, que Manassés significa Deus me fez esquecer o passado. Ao outro deu o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra dos meus sofrimentos. Você pode ler isso depois, Gênesis capítulo 50, 19, e você vai ver que todo o sofrimento de José não pôde ser comparado com o que tinha Deus preparado para ele. Amém? O que Deus tem preparado para você é incomparavelmente melhor do que isso que você está vivendo hoje. Então não fique desanimado por causa do seu passado, porque não deu certo algumas coisas, porque o melhor de Deus sempre vai vir depois. Isso é o fato. E eu fui convencido por Deus, ao ler essas passagens aqui, é fazer uma comparação. Pena que a gente não tem tempo para fazer um estudo minucioso, para analisar texto direitinho das passagens da Bíblia, não dá o tempo para isso. Mas eu quero que você pegue a visão, que o melhor de Deus sempre vai vir depois. Amém? Muito bem. Eu quero falar sobre um outro personagem. Esse personagem se chama Jesus. Amém? Esse é o nome sobre todo nome. O primeiro milagre de Jesus. Eu quero falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Veja o que aconteceu. É uma festa de casamento. No meio das comemorações, o vinho da festa acabou. No meio das comemorações. E agora? O que os amigos, os convidados iam dizer? Qual seria a notícia que seria espalhada em relação àquela tragédia que aconteceu no casamento, aquela falha que aconteceu? João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, do verso número 3, onde fala que Jesus chegou e os seus discípulos também com ele. E ao chegar-se Jesus com os seus discípulos, a notícia veio de imediato: olha, acabou o vinho. Os convidados estavam ali, as pessoas estavam ali, mas de repente não tinha mais o que servir naquela festa. Mas o texto nos diz que Jesus estava ali para mudar aquela realidade. Ele chegou exatamente no momento em que o trágico estava para acontecer, em que talvez as notícias, as lembranças do casamento seriam marcadas por tragédias, por sofrimento, decepção e frustração do próprio pai, para os convidados e para todas as pessoas que estavam ali. Muito bem. Quando eu falo para você que o melhor sempre vem depois, o melhor de Deus sempre vem depois, acontece o quê? Jesus chega naquele momento, o vinho acabou, mas Jesus chegou justamente com seus discípulos, e ali ele transformou, eu quero ser o objetivo, ele transformou aquela água, mandou que enchesse as talhas de água, né? Mandou que colocassem bastante água, e ele mandou que enchesse e mandou servir logo em seguida. Quando foram servir, não era mais água, era o vinho. Mas não era só o vinho em si. O texto nos diz, lá em João capítulo 2, verso 7. Eu quero que você leia comigo. João capítulo 2, verso 7 a seguir. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa, que é o mestre de sala. E eles assim fizeram. Verso 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Quando Jesus chegou, o vinho que foi servido era melhor do que o que estava anteriormente. Se as pessoas estavam alegres porque havia vinho para ser servido, mas de repente Jesus chega e serve ainda o melhor vinho da festa. O melhor ali estava para acontecer. Às vezes aparentemente era uma tragédia aquele acontecimento, mas Jesus mudou aquela história para melhor. Jesus sempre tem o melhor. Deus sempre deixa o melhor para depois. Amém? A gente costuma dizer que Deus não demora, Deus capricha. Deus capricha. Então não fique assim triste ou preocupado porque algumas coisas não deram certo. Espere que Deus tem o melhor para você.
seus projetos, seu empreendimento, seu casamento, sua vida sentimental, sua vida financeira. Não se preocupe, Deus tem o melhor preparado para depois. Amém? Se o vinho simbolizava a alegria daquela festa, Jesus trouxe uma alegria muito maior, a alegria verdadeira. Ela acontece quando Jesus está presente. Ele é a nossa alegria verdadeira. E Jesus orou ao Pai para que nossa alegria seja completa. Jesus quer que a nossa alegria seja uma alegria verdadeira e completa. Outra coisa importante que eu quero defender nessa tese de que Deus tem o melhor e o melhor de Deus sempre vem depois. Eu quero comparar também aqui quanto a nossa vida com Cristo aqui e agora. A nossa vida com Jesus hoje, nesses dias que nós estamos passando aqui. A nossa vida a partir do momento que nós encontramos Jesus. A nossa vida com Deus, nossa caminhada com Jesus. Eu quero dizer para você que nessa caminhada com Cristo é maravilhosa. É a vida cristã. A partir do momento que nós abrimos nosso coração para Jesus, a nossa vida se tornou uma vida maravilhosa. Sim ou não, gente? Amém? Olha, porque às vezes as pessoas falam assim, pastor, mais ou menos. Mas por que mais ou menos? Mais ou menos é a resposta. Mais ou menos é porque ainda não houve uma entrega verdadeira. Ainda não houve uma conversão genuína. Então a pessoa ainda está indecisa em algumas áreas da vida, ainda não está decidida. Então ela está em cima do muro. Então por isso que ela não desfruta verdadeiramente dessa vida que Jesus tem para dar. E a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. E quando a gente não consegue desfrutar dessa boa, agradável vontade de Deus, é porque nós precisamos fazer algumas entregas da nossa vida que ainda não foram totalmente consagradas ao Senhor. Por isso que a gente não desfruta dessa boa, agradável vontade de Deus. A nossa vida com Deus, ela deve ser boa, perfeita e agradável. Agora, quanto àqueles que dizem sim, realmente a nossa vida com Jesus é maravilhosa. Então nós vamos entender que estes são os que descobriram que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. São esses que desfrutam de uma paz interior que no mundo não se encontra, mesmo em meio às guerras, às tempestades, às pandemias, às quarentenas, mesmo no isolamento, em meio a situações como essa, mesmo assim, ela é capaz de desfrutar de uma paz interior que só Jesus tem para dar. Então é necessário que nós entendamos isso, que aqueles que realmente se entregaram, consagraram, se renderam totalmente, mesmo em meio às contradições da vida, mesmo em meio às dificuldades da vida, ela é capaz de ter a confiança dela em Jesus e ela não ser abalada. Porque a presença de Jesus traz paz ao coração do crente. Mas só vamos entender na totalidade que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável ao nascermos de novo. Você que está assistindo essa mensagem essa noite, eu quero dizer, se você ainda não está desfrutando dessa paz interior, se você não está ainda desfrutando dessa paz que só Jesus tem para dar, é porque você ainda precisa se render totalmente a Jesus. Só vamos entender isso ao nascer de novo. Em João capítulo 3, do verso 6, nos fala sobre isso. Gostaria que você lesse comigo João 3, verso 6. Olha o que Jesus disse: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Para desfrutar, para viver, para receber essa paz, para receber o melhor que Deus tem, é preciso descobrir, é preciso se render, é preciso entender que é necessário. Tudo isso acontece quando nós nascemos de novo. Seguindo aí, o texto nos mostra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, e o capítulo 15, eu quero ler com você também. 1 Coríntios capítulo 2, e o versículo é o 14 e o 15.
que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem tem o Espírito, quem não tem, não aceita, não entende as coisas de Deus, porque falta discernimento. O homem natural não compreende as coisas de Deus, por isso que ela não desfruta dessa paz, dessa confiança de que Deus sempre vai ter o melhor. Mesmo que estejamos passando por algumas dificuldades, ele tem a confiança e a certeza de que amanhã tudo vai mudar para melhor, amanhã tudo vai acontecer de melhor, porque Jesus está nele. Ele tem essa confiança, ele não se deixa abalar pelas circunstâncias. E ao recebermos Jesus, nascemos de novo, passamos a desfrutar de tudo de bom que Deus nos oferece em Cristo. Eu me lembro de uma música que se cantava antigamente, bem na minha juventude, que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não sei se alguém já ouviu cantar, se alguém da minha época para trás ouviu essa música, né? Ela é bem antiga, e Ludmila Ferber que canta. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então você tem herança, você tem direito, você tem bênção, Deus tem promessa para a sua vida. Então não precisa desesperar. Se as coisas não aconteceram, vai acontecer para melhor. Deus está caprichando no seu futuro. Então eu creio sim que Deus sempre tem o melhor para depois. Ele deixa o melhor para depois. Assim como deixou o vinho, o melhor foi quando ele chegou. A vida da gente passa a ser melhor quando Jesus chega. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: a sua vida vai ser melhor quando Jesus chegar. Amém? Glória a Deus. A sua vida já melhorou? Então porque Jesus já chegou. Amém? Então a vida com Deus é uma vida abençoada, é uma vida de presença de Deus, uma vida de paz, uma vida de provisão sobrenatural. É algo que as pessoas não entendem lá fora. Como é que uma pessoa que fez tanta coisa errada e de repente ele começa a ser abençoado, começa a mudar de vida, muda até a fala. Mas por que isso? É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? O melhor de Deus ainda está por vir. Confia em Deus, confia em Deus. Se você está vivendo um tempo feliz e se sentindo abençoado, saiba que Deus ainda tem um propósito melhor do que esta para a sua vida. Se a sua vida está sendo uma vida abençoada, se Deus tem abençoado a sua vida, seja financeira, seja sentimental, seja espiritual, ministerial, sabe que é uma bênção de Deus. É muito bom a gente poder compartilhar essas bênçãos de Deus, mas Deus ainda tem mais. Amém? Isso ainda é pouco para tudo que Deus quer fazer para a gente. Vamos lá, verso 5, item 5 aqui do tempo que eu estou falando. A vida eterna com Jesus é melhor do que a vida terrena. A vida que está preparada para nós da eternidade é melhor do que essa aqui. Se essa aqui está boa, pastora, lá vai ser melhor. Se essa aqui está sendo abençoada, lá vai ser muito mais abençoado. Se a nossa vida aqui, o Senhor tem nos dado a sua presença, o Senhor tem abençoado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, saiba que tudo isso é promessa, é herança de Deus para nós, mas ainda tem melhor preparado do que isso aqui. Por isso nós não podemos basear nossa vida aqui na terra, porque isso aqui é muito pouco para o que Deus quer fazer. E a Bíblia diz que se nós esperamos Cristo só nessa vida, nós somos dos homens os miseráveis. Então o melhor de Deus está preparado lá em cima. Se aqui está bom, lá vai ser melhor. Amém? Vamos lá. Se você está vivendo aqui, a sua vida está difícil, creia que o Senhor tem algo melhor para você. Através da morte de Jesus e ressurreição, Jesus foi preparado para nós um lugar tremendo. A Canaã celestial. Não é a Canaã terrestre, não é Jerusalém que está lá em conflito, mas a celestial. É o melhor prêmio, é o melhor presente que Deus tem para mim e tem para você. Isso aqui é muito bom, mas fica tudo aqui. Sua casa, seu carro, seu apartamento, seu dinheiro, sua fama, seu ministério, o nome da sua igreja, fica tudo aqui. Seu ministério, o seu dom, o seu cargo na igreja, o seu título ministerial, fica tudo aqui. Mas lá está preparada para nós o que Deus
caprichou, está caprichando para mim e para você. É o melhor que está por vir. Você vai ler comigo em Apocalipse capítulo 21. Abre comigo, Apocalipse capítulo 21. Olha para onde o Senhor quer nos levar. Olha o que está preparado para nós da eternidade. Aqui tudo termina, tudo acaba. Mas lá não acaba nunca. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 5, diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já está passada. Verso 5: E aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando por mim e por você. Quando terminar a nossa jornada aqui, Ele preparou já algo para mim e para você lá. E é muito melhor do que aqui. Por isso que eu falo, o melhor de Deus sempre vem depois. Sempre vem depois. Analise os personagens que eu falei de Noemi, a história de Noemi, a história de José, o próprio Jesus, os milagres que ele fez na casa onde ele fez o milagre, o que aconteceu em relação à festa, que o melhor chegou depois, o vinho melhor foi quando Jesus chegou. Então nós vemos aqui que toda a nossa vida, ela tem um sentido, e Deus sempre trabalhando para nos dar o melhor. E às vezes nós até buscamos o melhor aqui, que não é errado. Não é errado você orar porque você tem uma casa, você mora de aluguel. Não é errado você orar: Senhor, eu quero uma casa própria. Não é errado você pedir um bom emprego ou um bom salário. Não é errado. Mas você precisa entender, em relação ao que Deus tem para nós, Ele tem melhor. O melhor é a gente ficar com o que Ele tem. Às vezes vale a pena a gente abrir mão de algumas coisas aqui para receber as de lá. Porque às vezes nós queremos tanto uma coisa aqui, tanto um bem aqui, e esse bem nos afasta do propósito dele. Então é necessário nós termos discernimento e entender que Deus sempre vai estar trabalhando. E o texto diz que Ele está trabalhando, Ele está criando, Ele está fazendo coisas novas. Eu estava lendo esse texto aqui, esse versículo final aqui do verso 5. Eu lembrei que lá em Portugal não se usa essa frase: estou fazendo uma coisa nova. Diz assim: estou a fazer uma coisa nova. Né? Ou seja, Deus está trabalhando, Ele está projetando, Ele está construindo, Ele está realizando, Ele está nos levando para lá. Então todos os degraus que nós subimos, todas as trilhas que nós atravessamos, os desertos que nós atravessamos, as provas que nós passamos, as dificuldades as decepções que temos às vezes, na expectativa de alguma coisa acontecer, não acontece, tudo isso é uma preparação. É porque Ele está preparando a gente para algo novo que Ele tem lá na frente. Muitas vezes nós somos colocados em situações como José, colocado em situações que não gostaria de viver, constrangimento, às vezes passamos por essas coisas todas, mas só que tudo isso é um trabalhar de Deus, para lá na frente nos trazer o que é dele. Eu não sei como é a sua vida, não sei como você tem vivido, eu não conheço a sua história, literalmente a sua história, o seu dia a dia, eu não conheço o seu passado, eu não conheço o que você passou, as decepções, ou momentos bons que você viveu, eu não conheço. Mas uma coisa eu posso garantir, pela palavra de Deus: o melhor de Deus ainda está por vir para você. Deus não preparou essa tragédia para você ficar nela a vida toda, não. Deus não quer que você fique só olhando para o sofrimento que passou, que está passando, não. Olha lá para frente, o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Olha para o alto, olha para Deus, olha para o Senhor, espera nele, confia nele.
É lá que vem a nossa vitória. E sabe que Ele está trabalhando para te fazer coisas novas acontecer na sua vida e na sua história. É necessário que nós entendamos assim. Prosseguindo, se você está vivendo um tempo difícil, sabe que Deus tem um propósito melhor para a sua vida. O melhor está por vir. Se você está vivendo um tempo feliz e se sentindo abençoado, sabe que Deus ainda tem um propósito melhor do que essa sua vida abençoada que você está vivendo aqui. O melhor de Deus está por vir. Finalizando aqui, prossigamos. Você, meu amigo, meu irmão, prossigamos em nos aproximar mais de Deus, com mentes e corações abertos, pois Ele deseja sempre proporcionar o melhor dele para mim e o melhor dele para você. Amém? E ele repete aqui o texto: estou fazendo uma coisa nova. Eu não sei dizer para você o que de novo Deus tem para fazer na sua vida, mas é melhor do que tudo que você já experimentou de bom. É melhor do que essa boa vida que você entende como boa vida. É melhor que você entender que é melhor do que você entende ser uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante. É muito melhor o que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Amém? Se você está passando por alguma dificuldade, alguma provação, ponha isso na sua mente. Deus tem o melhor. O tempo de Deus é o melhor tempo para a sua vida. Tempo de Deus. Esse tempo de Deus é muito importante você entender que cada dia é um processo. Cada dia é um degrau. Cada dia é uma trilha. Cada dia é um passo que você vai dando em direção às promessas de Deus para a sua vida. Amém? E o melhor ainda é que quando terminar essa vida aqui, abençoada aqui, o Senhor está preparando para nós aqui na terra, tem uma outra melhor. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E Deus disse, e lá no finalzinho o próprio Jesus disse: estou criando, estou fazendo uma coisa nova. Amém? É preciso sintonizar, é preciso a gente estar alinhado com Deus, é preciso a gente firmar nisso e não deixar ser. Deus é, Ele cumpre essas que Ele fez para você. Amém? Deus tem o melhor para você. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, amado. Você que está aqui, você que está em casa também. Eu sei que você também está pensando assim: puxa, eu já passei tantos momentos na minha vida que foram bons, mas eles acabaram. Passei por frustrações, muitas decepções na minha vida, mas não foi Deus que fez isso. Deus não faz isso com a gente. Ele, na verdade, usa isso como instrumento para nos preparar para algo melhor. Amém? Deus não dá simplesmente a prova para te reprovar. Ele te dá a prova para você ser aprovado e crescer, e superar, e prosperar do que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar nesse momento. Você que está em casa, feche seus olhos agora. Espere o tempo de Deus. Confia nesse tempo que Deus tem para você. Ele sempre deixa o melhor para depois. Se ainda não chegou, espere, que está chegando. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, ó Deus, com o teu povo. Oramos com a tua igreja, pela tua igreja. Oramos por todos aqueles que nos ouvem, ó Deus, aqui, que está nos assistindo em casa, nas ruas, onde quer que esteja nesta hora, Deus. Eu quero orar por estas vidas, meu Pai, e pedir que o Senhor nessa noite estenda as tuas mãos, Senhor, e comece a trazer à existência tudo que o Senhor tem de melhor preparado para cada um, Senhor. Mostra, Senhor, abre o nosso entendimento, abra nossos olhos, Pai, assim como o Senhor abriu os olhos daquele moço de Eliseu, quando ele não viu que maior eram os que estavam com eles do que aqueles que estavam contra eles. Oh Deus, ele só pôde ver quando os olhos dele foram abertos. Que o Senhor abra os olhos do teu povo nessa noite e mostra-nos, ó Deus, revela, Senhor, a sua glória, a sua bondade, a sua grandeza na dimensão do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, abrir nossas vistas, Senhor,
e enxergar o Senhor, e ver que o Senhor sempre trabalha em nosso favor. Quanto livramento, Senhor, quantas vezes, Senhor, os homens se levantaram contra nós, mas o Senhor estendeu as mãos e nos deu a vitória, e nós estamos de pé pela Tua graça e misericórdia, porque nós temos a certeza que o Senhor tem algo novo a fazer, e está fazendo nessa noite. Essa foi a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa completar essa obra que o Senhor começou a fazer na vida de cada um, Pai, e essa obra nova, essas coisas novas possam estar acontecendo na vida dos meus irmãos, na vida da sua igreja, e assim nós oramos, Pai, e agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém, amém.